Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? Tudo jóia ou tudo bijuteria? Beleza aí, gente? Vamos dar sequência aqui nos estudos das nossas funções inorgânicas. Nós estamos falando dos sais e agora eu vou falar a maneira que a gente obtém um sal, né? Kiko, por que você não falou primeiro isso daqui? Porque eu não quis, porque isso aqui tanto faz. Ou eu falo da classificação e da nomenclatura em seguida, ou eu falo da obtenção, da maneira que eu obtenho um sal e coloco a classificação depois, né? Isso aqui, tipo, tanto faz, não tem uma sequência, né? Já trabalhei das duas maneiras e o efeito é o mesmo, né? As dificuldades sempre serão nos mesmos lugares, né? 90% das vezes que a gente tem dificuldade nessas coisas aqui é porque a gente não tem atenção a esses pré-requisitos, né? 90%, tá bom? Dos casos que eu não consigo entender, é porque a gente para isso aqui, lê balançamento de equação, ah, legal, ah, tranquilo, aquele negocinho lá, né? Ah, beleza. Só que se o cara não tem domínio, ele viaja na batatinha, né? Então, eu vou partir do pressuposto que isso aqui você já está manjando, né? Você tem que ser doutor nisso aqui. Para o ensino médio, sim, você já tem que estar manjando muito bem esse negócio, tá bom? Então, lá vou eu, né? Toma seu cafezinho. Galera, química não é a ciência que estuda as reações? É. Então, como que eu obtenho um sal? 100% dos alunos, né? Não, 100% nem tanto, mas 99,9% dos alunos vão falar assim, ó, sal a gente obtém através de uma reação denominada neutralização. Muito bem, é só assim que eu obtenho um sal? Não, claro que não. Eu tenho várias maneiras de obter o sal. A reação entre um ácido e uma base em solução é um dos tipos de eu estar fazendo a produção de um sal, né? É uma das formas de eu obter o meu sal. Só que como a gente precisa estudar muito bem esse tipo de reação, o nosso enfoque na aula de hoje vai ser exatamente esse, o estudo das reações entre um ácido e uma base. Para fazer isso, você tem que lembrar da definição do primeiro cara que falou, né, que é o Arrhenius. Então ele vai falar sempre o seguinte, ó, se eu tenho a reação de um ácido e uma base, a formação de um ácido sempre vai produzir como cátion OH+. E a minha base sempre vai produzir um ânion chamado OH-. Você concorda que a junção desses caras aqui vai dar água? E o que sobrar na solução, se eu arrancar fora esse H+ daqui e esse OH- daqui, você concorda que eu vou pegar esse positivo com esse negativo aqui e formar alguém? O nome desse alguém é o que a gente chama de sal. Então, para produzir um sal, né, eu vou fazer o quê? A reação entre um ácido e uma base. Então, ele vai produzir sal e vai produzir água. Então, beleza, mas como é que vai estar escrito isso para mim? Faça uma reação desse tipo, aí ele vai falar, faça uma reação do tipo de salificação. Salificação? Neutralização. É a mesma coisa, tá? E aí, né, a gente fala e foca bastante apenas na neutralização total. Só que existe só total? Não, a gente vai falar um pouquinho das parciais também, né? É onde vai dar origem para mim a um hidrogenossal ou a um hidroxissal, ou um sal ácido ou um sal básico. Ah, então quer dizer então que eu vou pegar um sal ácido, que ele é um ácido? Não, 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 peraí, são coisas totalmente diferentes. A classificação de um sal é uma coisa, beleza? A gente vai concluir a aula falando dessas ideias aí. E a outra coisa é o efeito que esse sal tem dentro da solução. Então, cara, a partir desse momento você já começa a prestar atenção no seguinte, né? A química, ela não é um negócio que a gente, né, tipo fundamental, tá ligado? Né? Isso daqui é uma moeda de 10 centavos, isso daqui é um pendrive, isso não é assim. Você tem que analisar todo um contexto que está por trás ali, ó. Tá bom? Então a gente começa, por exemplo, a gente fala de, a gente finaliza para o ensino médio o estudo de sais lá dentro do contexto da físico-química, quando a gente começa a falar de hidrólise. Ah, é muito complicado? Não, cara, é muito simples o negócio. Só que a gente tem que organizar a casa para poder entender conceitos mais avançados. Então a gente sempre começa do básico, né? Depois a gente dá uma avançadinha. Isso acontece no decorrer desse vídeo inteiro. Todas as aulas são assim. Eu começo falando bem tranquilo, depois a gente vai para um nível mais médio, aí eu finalizo com algumas coisinhas, né, para deixar aquela vontade de estudar um pouco mais. Aqui, para mim não está dando certo, porque eu estou cada vez com vontade de estudar menos. Caraca, velho, você tem que estar toda hora querendo aprender mais, mano. Na dúvida, estuda tudo. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Quando que eu tenho uma neutralização total? Toda vez que a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-. Toda vez. Então, para que essa quantidade seja igual, eu não posso ter nenhum valor fixo aqui. Eu posso variar esse valor de acordo com o quê?
de acordo com o contexto da reação, né? Então, eu faço o balanceamento, nesse caso, por último, beleza? Então, batendo o olho aqui, eu já sei que eu vou pegar esse H+ aqui, com esse OH- e formar minha água, fechou? E o que sobrou, então, ranquei fora isso. O que sobrou? Positivo e negativo, eles se juntam, beleza? Se tiver carga, vocês vão cruzar as cargas, né? Então, o nome desse salzinho aqui, cloreto de sódio, fechou? Beleza? Porque ácido clorídrico, mosquito raivoso, te bato, te pico, te eto no vidrico. Ó, cloreto, hídrico. Eto de hídrico vai para eto e de eto vai para hídrico. Beleza? Nomenclatura de sal. Essa variação aqui de o nome do meu cátion. Que cátion? Hidróxido. Não, velho. Hidróxido é o OH-. Lembra que esse negócio que está aqui, quem inventou foi americano. Então, eles sempre costumam inverter na hora de dar nome, né? Fiz isso daqui, como é que eu sei que é total? Porque eu sei que eu estou formando uma única água, que eu vou enxergar ela dessa maneira, né? Um único sal. E tá vendo tudo esse negocinho que está aqui, ó? Quando eu montei a reação, para fazer o balanceamento, eu não mexo mais. Montei a reação, vi o que cruzou, né, o H+ com o H- formou água, e o positivo com o negativo formou meu sal, formou daquele, cruzei as cargas, fiz tudo bonitinho, eu não mexo mais, tá? Aí eu penso no balanceamento, eu não mexo, fica daquele jeito. Outro exemplo, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, né, esse cara que tá vendo, eu tenho 2H e eu tenho apenas um OH, só você tacar um 2 aqui e colocar duas águas ali, vai formar duas águas. Beleza? Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o meu Na aqui. Tá vendo que aqui, esse 2, ele veio daqui de cima? É isso que eu tô falando de cruzar a carga, né? Como assim? Assim, ó. Eu vou pegar esse 2 que estava aqui e cruzar lá. Sempre o sódio é sempre positivo. Sempre, sempre positivo. Né? Então, como que eu enxergo a água? H+ ou H-. Nesse caso aqui, por que eu tô aqui um 2 aqui? Porque eu precisava de 2 Hs. Por quê? Porque é uma denaturação total. Eu tenho 2 Hs, provindo desse meu ácido sulfúrico aqui, 2 Hs. E eu não tenho que ser igual ao número de hidroxila. Eu vou tacar um 2 aqui? Não, porque não existe. Né? A base, ela é assim. Tá bom? Me dá mais um exemplo? Dou, quer ver? Olha lá, ó. Nesse caso aqui eu tenho, ó, isso aqui é desse jeito, eu não mexo aqui. Do jeitinho que está colorido aqui, ele fica assim, né? Hidróxido de potássio é KOH. Ácido nitroso é HNO2, ele é desse jeito. Fechou? Tem alguma coisa diferente aqui? Não. Né? Então eu vou arrancar o meu H daqui, vou arrancar o meu OH de lá, vai ficar KNO2. A proporção de 1 para 1 para 1. Para 1. 1, 1, 1, 1. Fechou? A água eu enxergo sempre assim. Cara, me dá um exemplo com valores diferentes? Olha lá, eu tenho agora aqui, ó, eu tenho 3 Hs e tenho 2 hidroxilas. Eles são assim, o meu CaOH2, é assim que eu leio, CaOH2, ele é desse jeito, eu não mudo isso aqui. Eu não posso pegar, eu não posso pegar jamais, ó, e fazer isso aqui, ó. Eu não posso pegar, beleza, eu vou ter que estar igual, então eu venho aqui e tá com 3. Aí você tá louco, né? Você tá inventando um troço e falando que a carga do seu cálcio é 3+. Se ele é da 3+, então ele é da família 3A. Você está inventando doideira isso. Aqui está tudo errado. Pode parar de graça. Tá? Então lá vou eu. Ó. Por isso que é importante. Por isso que eu chamo a sua atenção para os pré-requisitos. Números diferentes, o que eu faço? Tiro o mínimo entre eles. Né? Então esse 3 vai vir para cá e esse 2 que está aqui vai vir para cá. Eles vão cruzar. Ó. Esse 2 vai vir aqui no lugar do H e esse 3 vai vir para cá, ficando 6. Então vou formar 6 águas. Olha lá. O que sobrou? O que sobrou? Tá vendo que ficou bonitinho, ó, o meu Ca que tava, o meu Ca, ó, Ca, ele recebeu o meu 3, que é do fosfato, né? Esse 3 tá aqui de cima, ó, ele vem aqui, ó. Ó, esse meu 3 ele veio daqui, ó, 3-, né? E ó a doideira. E o meu H ele é 4 aqui? Não, o H é sempre mais, velho. Sempre mais. O meu Ca é sempre 2+. O meu OH sempre menos. Olha a definição do ácido e base de argênios. Beleza? Né? Então, quantas águas eu vou formar lá? 6 águas. Então, eu vou formar 3, para balancear isso daqui. Né? São 3 ácidos fosfóricos reagindo... 3, oh, demência. 2 ácido fosfórico reagindo com 3 hidróxido de sódio, produzindo 1 fosfato de cálcio e 6 águas. Fechou? Beleza? A água sempre assim. Por isso que eu nunca posso esquecer disso aqui, ó. Isso aqui é sempre H+, isso aqui é sempre OH-. Beleza?
Só que é treino também. E a parcial? A parcial é quando for diferente. Por exemplo, você já está vendo que é diferente que isso aqui. Se fosse total, né, a gente já fez esse exemplo, mas se por acaso fosse neutralização total, você iria pegar e juntar aqui, fazer os balanceamentos lá, mas como ele está dizendo para você, ele está falando, ele está afirmando, ó, isso aqui é parcial e eu tenho a quantidade de H+ diferente da quantidade do H-. Né? Então, eu tenho tá nítido aqui, eu tenho 2 H+, né, e 1 OH-. E se ele falar para você assim, ó, então beleza, já que é diferente, eu quero que você faça apenas o seguinte, eu quero que você faça reagir apenas desses 2, apenas 1. Então, aqui, ó, não são 2 H+, ó, então aqui eu tenho 2 H+, eu tenho ele 2 vezes, ele tá assim, ó, H+, eu tô colocando de vermelho para te chamar atenção mesmo. E aqui eu tenho 1 OH-. Então, quantas águas eu vou formar? Uma água, só uma água, tá vendo? E esse H que está aqui? Ué, esse H que sobrou aqui, ele vai fazer parte desse negócio que ficou ali. Ó. Como assim? Não são 2? Vai ficar 1. Vai ficar assim, ó, H. E esse H ele vai ficar fixo no meu sulfato e vai dar origem ao nome dele, ó, hidrogênio sulfato. Né? Nesse caso, hidrogênio sulfato. Eu já acelerei para você, né? Hidrogênio sulfato de sódio. Vai quando você não viu esse sódio. Hidrogênio sulfato de quê? Esse positivo sempre tem que vir primeiro aqui, ó. Você não sabe que é de sódio, Na. Aí ele vai ficar desse jeito, você cola tudo, você pega e cola. E olha o nome dele, ó, hidrogênio, o nome desse treco inteiro aqui, ó, hidrogênio sulfato de sódio. É assim que eu faço neutralização parcial. Não entendi. Tá bom, vamos fazer de novo. Isso aqui é uma característica. Este sal, às vezes eu uso característica e classificação como sinônimos, galera, mas não são. Esse sal ele é classificado como um sal ácido, beleza? E nesse caso de neutralização parcial, toda vez tem que estar explícito, fazendo a neutralização parcial. E por aí vai. No nosso próximo exemplo ali, ó, neutralização parcial. Então já sei aquilo, né? Do meu ácido clorídrico e hidroxódio. Tá vendo que é diferente já aqui, ó? Se for total, eu deixo desse jeito aqui e faço balanceamento no final. Mas como é parcial, eu vou ter que colocar o valor fixo. Então, ó, nesse caso aqui, o que eu já tenho? O que eu já sei? Vou até mudar de cor aqui para te deixar transtornado. Ó, nesse caso aqui, eu tenho 2 OH, ó, tenho ele 2 vezes, o OH 2 vezes, ó. OH-, OH-. E quantos H+ eu tenho disponível aqui? Ó? O exercício mandou você usar só um. Então, eu tenho um H+. Quantas águas vão formar? Uma água só. Uma água só. E o que sobra? Vai ficar CaOH. Ó. Vai ficar com esse negócio aqui junto com o meu Ca. Ó, esse daqui, o H vazou, sobrou o Cl-, e esse daqui ficou com o meu OH. Fechou? Hidroxi, ó, hidroxi, o nome desse trago. Isso aqui vai de conta que você colocou ali para mim, ó. Hidroxi o quê? Esse aqui é uma maneira de eu colocar o nome, ó. Tá vendo esse espacinho que tá aqui, ó? Esse espacinho que tá aqui, ó, ele vai entrar o nome, quando eu tenho negativo, como é que chama mesmo? Cl-? Nome do meu ânion. Ânion. Nome do meu ânion. Então, é hidroxicloreto. Eu não consigo fazer suspense. Hidroxicloreto de cálcio. Olha lá, cálcio. Esse Ca que está aqui, ele vai vir no final. Ó. Hidroxicloreto de cálcio. Sobrou o hidróxido? Sobrou. Ele é classificado como um sal básico. Por quê? Porque ele tem a presença dessa hidroxila. Lembrando que isso aqui tem que estar explícito. Quer ver mais um exemplo? Olha lá. Então, já sei que é diferente. Eu tenho 3 Hs aqui. Ó. Tenho 3 H+. H+, opa, H+, e H+. Né? Quantos ele vai mandar eu fazer? Tá, beleza, ele está mandando eu usar 2, ó, então 2 OH-. Ó. Então já dá para saber que ele vai formar 2 águas, ó, 2 OH-. Então esses 2 que estão aqui vão juntar com esses 2 que estão aqui, ó. Fechou? Esse aqui tá aqui, ele vai sobrar aqui. Olha lá. Então, ó, formei 2 águas, ó. Formei 2 águas. Fechou? Esse H que tá aqui. Então, desse aqui, que eu saí daqui? Ó? Então, eu tenho 2 sódios, né? 2 hidroxilas. Vai formar 2 águas. Então, o que eu já sei?
Não sobrou esse cara que está aqui, ó, esses dois que estão, ó, duas hidroxilas, ó, vazou. O que sobrou aqui? Só o Na. E aqui vai ficar só com um H. Assim, ó, HPO4. Beleza? E aqui, ó, lembrando que o meu hidrogênio fosfato, né? Quantos hidrogênios ele saiu? 2. Ó, eu tenho várias maneiras de enxergar esse 2 que está aqui. Ou eu decoro o hidrogênio fosfato sendo esse 2 menos, ou eu descubro lá que, apesar de ele ter 3 hidrogênios ionizáveis, ele só mandou usar 2, sobrou 1. Essa quantidade de H+ que saiu, sendo positiva, vai deixar com desfalque negativo 2 vezes aqui, ó. Ou eu penso que esse 2 negativo é a quantidade de água que formou. Ficando assim, deixa eu apagar isso aqui para você enxergar melhor. Ó. Quer ver que muito da hora? Fechou? Tá vendo que esse 2 que está aqui, ó, tá vendo que esse 2 que está aqui é a quantidade de água que formou? Tá? Essa é uma outra maneira de eu enxergar. Ou eu memorizo, né? Não sei o que você prefere. Ah, eu tenho uma memória muito boa. Ah, eu não tenho, eu prefiro pensar. Né? Como eu para decorar, eu sou péssimo, então eu já sei que por que eu taquei esse 2 aqui tá sendo negativo, porque saiu 2 hidrogênios ionizáveis. E a partir disso eu já sei que vai formar 2 águas. E a partir disso eu já sei que é um 2 menos aqui, ele vai cruzar formando esse hidrogênio fosfato de sódio. Né? Classificado como um sal... Ó, agora eu acertei. Classificado como um sal ácido, e isso aqui tem que estar explícito. E se por acaso ele falar diferente? Ele falar para eu pegar e fazer o seguinte, ó, usa apenas um. Ah, muito bem, né? Desses aqui, ó, se ele usar apenas um, não tem 2 disponíveis, gente? Não tem 2? Desculpa, 3? Não tem 3 aqui, ó? Tem 3 H+, ó. Eu tenho 3 H+, ó. H+, H+, e H+. Mais. E OH-. Ele mandou eu usar apenas um. OH-. Beleza? Então, H+ com OH- vai formar uma água. Ah, então peraí, vamos entender. Partindo daquilo que você acabou de falar ali atrás, que quando saiu 2 fica 2 negativo, então aqui vai ficar H2PO4 1 negativo apenas porque formou uma água? Velho, exatamente isso. Ó. O nome desse cara vai ser dihidrogênio fosfato. Por quê? Porque dos 3 possíveis hidrogênios ionizáveis que saíram, sobraram 2, classificando o meu hidrogênio ânion, nesse caso fosfato. Né? Como assim? Tudo isso daqui não saiu só um, saiu um só. Então ele é um menos, porque saiu um que era mais, o H+. Tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, quem que vai sobrar? Né? Saindo o OH-, né? O íon amônio, eu já sei que ele é positivo mais um e o OH- é negativo em uma quantia. Se é um sal, olha lá, ó, menos com mais, vai ficar sempre o positivo na frente, ele vai dar origem para mim ao meu dihidrogênio fosfato de amônio. Como assim? Porque esse positivo com esse positivo com esse negativo vai dar 0. Ah, cara, entendi agora, velho. Já tô ninjaço nesse tipo de coisa. Eu sei que você tá, né? Qual que é a classificação desse ácido aqui, por causa desse H? Sal ácido. Lembrando que toda vez que eu estiver falando de neutralização parcial, isso aqui tem que estar explícito. Fechou? Quer mais um exemplo? Olha lá, se eu tiver isso aqui, ó, agora eu vou embalar, hein? Você já tá doutor do ensino médio em relação a isso, né? Eu já vi que é diferente, quanto que ele está mandando a gente usar? Ah, beleza, então ele mandou a gente usar apenas um. Então aqui eu já sei que vai formar apenas uma água, né? Porque está faltando hidroxila. Mas por que não balancei no final? Porque o Zezinho, ele falou para a gente que é neutralização parcial, então os números vão ser diferentes. E aí, o que vai acontecer? Já seguindo o embalo ali, ó, vai formar uma única molécula de água, esse daqui vai sobrar o Na, e esse daqui vai sobrar HCO3. Olha lá, HCO3. Por quê? Porque eu usei um desses 2 possíveis ali para formar minha água. Por quê? Porque ele falou que é só isso que é para usar. Fechou? Na, positivo sempre na frente. Olha lá a formação do seu bicarbonato de sódio. Né? Isso daqui é classificado como um sal ácido. Cara, classificação como sal ácido. Não necessariamente quer dizer
que a minha solução é ácida, hein? Então, isso aqui tem que estar o quê? Totalmente explícito para você quando eu estiver fazendo a minha neutralização parcial. Olha o porquê que ele não é... Cara, vamos lá. Ó. É um sal ácido, mas ele é antiácido e ele é usado para diminuir a acidez do estômago. Então, ele tira o efeito do ácido. Cara, tá confuso isso aí. Não tá confuso. Você está colocando no... Se tiver confuso, é porque você está colocando no mesmo pacote classificação e efeito. E são coisas diferentes. Classificação é você padronizar em termos de alguma coisa. Nesse caso, essa alguma coisa é esse hidrogênio ácido que sobrou do meu ácido carbônico. Isso é uma coisa. Né? O efeito que esse treco vai ter em solução, olha lá, ó, lembra disso aqui, ó. O efeito que esse cara vai ter em solução é totalmente diferente. Por quê? Vamos lá, vamos interpretar. Ó. Já que eu não estou falando das hidrólises, né, porque isso é um assunto só para físico-química, bate o olho para mim nessa reação e olha para mim fazendo favor o que eu utilizei para formar o meu bicarbonato de sódio. Eu não utilizei uma base e um ácido? Beleza. Fechou. Esse é classificado como um sal ácido por causa desse hidrogênio aqui, ó. Olha o efeito que ele tem. Se eu pegar essa reação e olhar para ela de modo contrário, eu vou ter que começar a interpretar para eu chegar nesse sal aqui, o que eu usei antes. É isso aí que a gente vai fazer na hidrólise. Você vai dar aula de hidrólise agora? Não, velho. Claro que não. Só quero que você perceba uma coisa. O que quer dizer? O que é isso aqui? Isso aqui é uma base forte. Por que é uma base forte? Ah, não sei. Assiste a aula de base, você vai saber por quê. Mas já vou te adiantar. Porque esse Na aqui, ele vem de um metal alcalino. Então, bases fortes serão aquelas que, quando eu tenho o meu cátion, né, o meu metal alcalino. Né? Esse ácido que está aqui, ele é um ácido fraco. Ele é tão fraco que ele é instável e ele se decompõe rapidinho em CO2 e água. É o meu ácido carbônico. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso daqui ele forma um certo equilíbrio. Se eu tiver água reagindo com CO2 nesse sentido, subindo aqui, ele vai formar o ácido carbônico. Só que ele é instável, que ele volta e se decompõe em CO2 e água. Se eu colocar para reagir de novo, ele volta e forma um ácido. Então ele fica fazendo essa ida e essa volta aqui. Ó. Se eu interpretar a maneira que esse sal, né, como ele se comporta na água, o que vai prevalecer? Vai prevalecer para mim, né, tudo aquilo que eu estiver falando em relação à força. Então, se ele é um ácido, se ele é um sal ácido, olha a maneira que eu vou falar. Ó, se ele é um sal ácido que foi feito através da reação com uma base forte, o comportamento dele dentro da solução vai ser básico. Por isso que ele é utilizado em antiácido. Fechou? Certo? E aí sim, então presta bem atenção. Uma coisa é você classificar o sal ácido e básico. Outra coisa é você interpretar a solução. Para eu classificar o meu sal como ácido ou básico, você tem que ver quem sobra, se é H ou H, se é o seu H+, ou o seu OH- na estrutura do seu sal, né? Para ver o tipo de solução, o comportamento que esse negócio vai ter dentro da solução é hidrólise. Aí é lá na físico-química que a gente vai estudar isso daí. Lindo, não é? Vamos lá. Você entendeu tudo que eu falei? Olha a importância de fazer o diagnóstico. Cara, eu estou fazendo todos esses ponto a ponto aqui para vocês. Olha a primeira pergunta aqui, ó. Classificação e efeitos são sinônimos? Pelo amor de Deus, hein, velho? São uma coisa importante, gente. Toda vez que eu coloco... como que eu estou montando essas aulas em EAD? Estou montando assim, ó. Eu estou partindo do pressuposto que você vai ver isso e aprender a andar sozinho. Como você está no ensino médio, né? Eu não sei como que você já está acostumado a estudar, é muito raro a gente conseguir orientar em termos de estando à distância. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou, de uma certa forma, orientando você o que você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Né? Se é uma exceção, você tem que ter atenção, sim, se você for, de fato, prestar alguma coisa que cobre exceção. Se não cobra, eu esqueço. Não, mas você sabe que tem. Então, o que é importante nesse ponto? Você percebeu o seguinte, toda a estrutura que eu estou montando essas aulas é para te dar suporte a caminhar sozinho.
assistir essa aula uma única vez, é óbvio que, a não ser que você seja muito brilhante, eu não sou, né? Eu vejo essa aula várias vezes aqui e às vezes eu percebo que tem alguns equívocos que acontecem, né? Se tem alguns equívocos que acontecem, eu comento com você numa aula posterior, ou eu coloco alguma coisa com um pouco mais de ênfase na frente. Por quê? Porque aprender a estudar é uma coisa difícil, né? A gente aprende a estudar muito bem na universidade, porque lá é você e o livro e você, né? Quando você vai tirar dúvida com o professor, ele vai usar uma linguagem com você partindo do pressuposto que você não está vendo aquilo pela primeira vez, porque você já assistiu a aula, que é o que você está fazendo agora, tudo aquilo que você já tentou fazer sozinho, né? Então, lá no tete-a-tete ali, ele sabe com mais ou menos o que você vai estar enfrentando. Então, o que é interessante, né? Por que eu coloco as aulas exatamente dessa maneira? Eu coloco o roteiro e os objetivos da aula no começo, né? Aquilo que for muito importante, eu vou martelando no decorrer do vídeo e no final eu gostaria demais que você tivesse fazendo esses diagnósticos, né? Porque quando você for assistir esse vídeo pela segunda vez de novo, né? Porque essa é uma das vantagens de estar fazendo aula à distância. Você pode ver o mesmo vídeo várias vezes, né? Se você quiser colocar alguma coisa pontual, você tem a opção de acelerar o vídeo, né? Então, não quero ouvir esse discurso do Kiko. Então, acelera o vídeo e que ele vai pro finalzinho. Aí você vai ver eu falando bem rápido assim, tá ligado? Então, o que é interessante você estar fazendo nesse momento? Aprendendo a estudar, tá? Mesmo estando à distância, todo esse roteiro que eu coloco para você, eu parto do pressuposto que você vem, pausa o vídeo e tenta fazer, vem, pausa o vídeo e tenta fazer. Fechou? Nossa próxima parada vai ser óxidos e hidretos, e aí a conversa é muito mais tranquila, né? Que é classificação, nomenclatura, que é decoreba também, mas vai ser bem de boa. Fechou? Tá bom? Beijos e abraços. Vocês estão ligados que eu gosto de ficar dando essa orientação no final de cada vídeo, que é uma maneira que eu sinto para aproximar um pouco mais a gente, mesmo estando à distância. É aí que mostra a falta que a gente sente da sala de aula, né, galera? Eu, particularmente, estou sentindo muita saudade de vocês. Fechou? Até mais. Tchau.